Boa tarde, galera. Estamos aqui de novo para começar mais um semestre, né? Nós vimos no primeiro semestre a parte de mineralogia, que a gente falou bastante sobre os minerais, a classificação, né? Falamos bastante sobre, né, as classificações químicas dos grupos dos minerais, falamos alguma coisa sobre, né, as propriedades físicas dos minerais, que são propriedades diagnósticas que permitem que a gente possa identificar os minerais. E também, ainda no primeiro semestre, a gente falou sobre as rochas ígneas, aquelas rochas que se formam a partir da consolidação, da solidificação, do resfriamento do magma. Esse magma pode resfriar dentro da crosta em profundidades variáveis, dando origem às rochas ígneas que a gente chama de plutônicas, e aquelas rochas que extravasam na superfície na forma de lava e cristalizam na superfície, dando origem às rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Né? Nós falamos sobre as diversas texturas e estruturas dessas rochas e fizemos uma classificação baseada nos diagramas Stracaysen. Então a gente podia, pelos diagramas, identificar qual era o nome de cada uma das rochas em função dos percentuais de plagioclásio, de feldspato alcalino, de quartzo, né, que poderiam ser identificadas através da análise da lâmina delgada, ou seja, você tem uma rocha que você quer identificar qual é o nome dessa rocha, você tem que fazer uma lâmina, nessa lâmina você vai fazer uma análise microscópica dela, identificar quais são os minerais presentes, e aí você joga esses dados para um diagrama de Stracaysen e você identifica qual é a rocha. De um modo geral, né, a gente tem as rochas, grosseiramente, que a gente poderia dizer, os granitos, né, os basaltos, os diabásios, né, as diversas rochas que se enquadram em função do tamanho dos grãos, né? Então é importante o tamanho dos grãos, porque quanto maior o tamanho dos grãos, os cristais, significa longo tempo para resfriamento, então se levou mais tempo para resfriamento, ficou mais tempo dentro da crosta. E as rochas que têm cristais muito pequenos, cristais microcristalinos, ou seja, impossíveis praticamente de serem identificados a olho nu, que são as rochas vulcânicas. Então você tem aí os basaltos, por exemplo. E uma outra forma de classificação é com base no teor de quartzo da rocha. Né? Quando as rochas são mais ricas em quartzo, a gente chama de rochas ácidas. Quanto menos quartzo, a gente tem as rochas, quanto menos sílica, quer dizer, né? A gente tem as rochas básicas e ultrabásicas. E também a gente pode dividir em função da cor, né, da cor predominante. Rochas mais escuras, mais pretas, significam maiores teores de ferro e magnésio, portanto, são rochas mais densas. Não tão predominantes são rochas vulcânicas. Enquanto que as rochas mais claras, né, maiores teores de sílica, identificam rochas, né, mais do grupo dos granitóides, ou seja, são mais os granitos, que são rochas mais claras. Então, através desse índice de cor, do percentual do quartzo, do tamanho dos cristais, a gente pode identificar, né, algumas denominações das rochas. Agora, nesse segundo semestre, a gente vai trabalhar com rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, nesse primeiro grupo, nessa primeira parte da matéria, nessa introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre as rochas, né, sedimentares. Então, vamos lá para o nosso quadro? Né, mostrando aqui as rochas sedimentares. Esse material de estudo foi obtido do livro Rochas Sedimentares, Petrografia Macroscópica das Rochas Ígneas Sedimentares e Metamórficas, do Geraldo Sgarbi. Né? É um livro que vem sendo reeditado constantemente. Essa edição é de 2007. Tá? Então, aí ele começa falando sobre, né, a origem das rochas sedimentares. Então, a origem básica das rochas sedimentares é a destruição, através de intemperismo,
de rochas pré-existentes, inclusive próprias rochas sedimentares também. Então, a gente tem que as próprias rochas sedimentares também podem ser intemperizadas e serem, né, transportadas e sedimentadas, né, soterradas e formarem outras rochas sedimentares. Então, basicamente, envolve as ações de intemperismo e erosão, que vão tirar os detritos de rochas pré-existentes. Depois vai passar por um processo de transporte, né, vai ser levado para outro lugar, e nesses outros lugares vai ser sedimentada, ou seja, vai ser depositada, e os sucessivos depósitos vão soterrar e essa rocha vai se endurecer, ela vai se compactar e, através de processos diagenéticos, se transformar numa rocha sedimentar. Então, basicamente é isso. A origem das rochas sedimentares está associada à destruição através do intemperismo de rochas pré-existentes. Tá? Apresenta geralmente uma composição química e mineralógica bastante complexa em função da contribuição de diversos grupos de rochas que vão, né, alimentar, que vão formar as rochas metamórficas. Além das rochas sedimentares detríticas, nós temos aquelas que a gente classifica como rochas sedimentares não detríticas, que elas vão se precipitar na forma sólida, né, em função de alteração de saturação, ou seja, os evaporitos são um exemplo clássico de saturação, ou seja, o sal vai se depositando, a água vai evaporando, o grau de saturação chega num ponto que esse sal, né, salita, se transforma num depósito sedimentar. Variação de temperatura ou de pH do meio. Então, todos esses fatores aqui podem levar a precipitação na forma sólida, formando as chamadas rochas sedimentares não detríticas. Né? O exemplo são os evaporitos e alguns tipos de calcário que fazem parte desse grupo. Então, basicamente, a gente tem essa origem. Então, se a gente lembrar das rochas ígneas, as rochas ígneas se formam pela cristalização, pela solidificação do magma. O que é a magma? O magma é a rocha derretida, é a rocha fundida. Quando ela se resfria, ela forma as rochas ígneas. Essas rochas ígneas, quando elas estão na superfície, elas são submetidas à ação do intemperismo, que é o conjunto de ações do tempo em função da chuva, em função do sol, variações de temperatura, e a rocha ela vai se decompondo, ela vai se desintegrando e fornecendo os materiais que vão formar as rochas sedimentares. Então, o processo, vamos dizer, num ciclo aí, seria a partir das rochas pré-existentes, sejam ígneas, sedimentares ou metamórficas, o intemperismo atua, né, destruindo essa rocha, mas ao mesmo tempo que destrói, ele transporta, ele sedimenta, ele soterra e ele compacta. Então, basicamente é isso. Isso quando a gente fala das rochas sedimentares, né, detríticas ou clásticas. As rochas sedimentares não detríticas são aquelas que se depositam em função de variações na temperatura, no pH de um determinado meio aquoso, geralmente, e esse material deposita. Né? As rochas sedimentares elas correspondem em volume a 5% do volume da crosta. Né? Então, se você pensar no volume da crosta, ela representa apenas 5% do volume. Porém, na superfície, ela representa, né, 75% da crosta. Né? Então, cobrindo a superfície, 75%. Em relação ao volume da crosta, apenas 5%. Lembrando que a espessura média nos continentes, né, pode chegar aqui em 1,8 km de espessura, enquanto que nos fundos oceânicos a média, né, de 300 metros de profundidade, isso aqui média. Né? Geralmente a gente tem uma distribuição de 47% dessas rochas sedimentares corresponde ao grupo dos lamitos. Aqui lamitos a gente vai entender com uma mistura de silt mais argila. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os arenitos, ou seja, aquelas rochas formadas pela compactação de areia, né, correspondem a 31%, e as rochas carbonáticas representam, né, 22%. Então, as rochas carbonáticas, né, 22%, arenitos 31% e os lamitos 47%.
Quando você tem um transporte por meio aquoso, né, é um processo de transporte mais seletivo. A água tem uma capacidade muito boa de selecionar o tamanho das espécies, ou pela densidade, né, em função principalmente da densidade do material. Tem uma propriedade muito grande de concentrar determinadas partículas com a mesma densidade, formando algumas reservas. Então, a importância das rochas sedimentares ou dos sedimentos está na ocorrência de diversas reservas que a gente tem no continente ou no oceano, que são responsáveis, por exemplo, por depósitos de ouro, depósitos de diamante, cassiterita, além de algumas concentrações de chumbo, de zinco, de urânio e de ferro em algumas localidades. Também nas rochas sedimentares você vai encontrar materiais, né, minerais que a gente chama de minerais para uso na construção civil, no caso de areia e brita, e as argilas na indústria de bens minerais, que a gente chama de minerais industriais, né, que são usados para uso industrial. Além de recursos energéticos, né, se a gente lembrar, né, que a gente tem reservas de petróleo, gás natural, carvão, os fosfatos para a produção de fertilizantes, os evaporitos, os calcários e até a própria água mineral. Então, a água subterrânea. Então, a gente tem que as rochas sedimentares são extremamente importantes e têm várias utilidades, né, tem vários valores em função da sua concentração em alguns lugares. Quando a gente fala sobre rochas sedimentares, a gente tem que lembrar algumas características que são importantes, né? Então, as rochas, por exemplo, as rochas detríticas ou clásticas, a deposição delas vai ter uma dependência muito grande, né, em função da energia do meio. Tá? Então, você pensa, por exemplo, numa praia que é continuamente atingida por ondas, né? Você vai ter um meio altamente energético, então isso vai selecionar partículas maiores. Então, se você vai numa praia que é continuamente batida por ondas, o material que forma essa praia costuma ser mais grosseiro, né? Uma areia mais grossa. Agora, se você vai numa praia mais isolada, uma praia numa baía, por exemplo, quando você não tem muitas ondas, então a baixa energia, você vai ter uma areia mais fina. Mesma coisa que a gente pode dizer de um rio, né, com muita energia, né, com muito movimento, a água muito caudalosa e bastante energia formando corredeiras, né, altamente energética, ele vai ter capacidade de carregar materiais extremamente grandes, né, enquanto um rio mais lento, a tendência dele é de carregar materiais mais grosseiros. Então, quanto maior energia, maior capacidade de transportar material grosseiro. Menos energia, deposita material mais fino. Né? As rochas não detríticas ou cristalinas, elas dependem da sua taxa de precipitação química. Já falei que essa taxa de precipitação depende de fatores como pH, como temperatura. Então, em função desses fatores, aqui a gente vai ter uma precipitação. A textura nada mais é do que o arranjo dos componentes, né? A aparência física da rocha. Então, essa aparência física da rocha é o que a gente denomina de textura. E corresponde a esse arranjo entre o tamanho dos grãos, a forma dos grãos e como eles estão dispostos na rocha. Então, isso define o que a gente entende por textura. Quando a gente se refere ao tamanho das partículas, e essa é a classificação mais utilizada para as rochas sedimentares, em função do tamanho, é porque o tamanho vai ser importante para identificar, por exemplo, o meio de transporte, os fatores que levaram a uma seleção, ou seja, uma uniformidade do tamanho das partículas, e informações sobre os processos de deposição do sedimento. Então, esses tamanhos, por exemplo, ele coloca aqui, chama de balastros, né? A gente chamaria, por exemplo, de cascalho, né? Por exemplo, se é cascalho, se é
seixos, né? Então, grânulos, são aquelas partículas maiores, né? Geralmente acima de 2 milímetros. Então, você tem aí cascalheiras, então você pode formar brechas, né? Elementos rolados, por exemplo, seixos rolados. Então, aqui vai me dar algumas características. Por exemplo, uma brecha me indica um transporte com menos energia e de menor duração, porque não deu tempo, porque uma brecha se caracteriza por fragmentos angulosos, então não rolaram por muito tempo. Já um transporte de alta energia e longa duração, por exemplo, seixos arredondados, né? Então, seixos arredondados identificam um maior tempo de rotação, de rolamento, que leva à formação dos conglomerados. As areias variam de 1/16 a 2 milímetros, de 2 a 0,062. Né? São os arenitos, então aqui você tem desde a areia muito grossa, areia média, areia fina, areia muito fina. Né? E aí eles são transportados em suspensão na água, né? O silt ou limo, quer dizer, o material mais fino aqui entre 0,062 e 0,002 milímetros. Né, os siltitos, então, também silt grosso, silt fino, silt médio, silt fino, né, material mais fininho que vai formar os chamados siltitos. E as argilas, que são menos de 0,002 milímetros, que são os que vão formar os argilitos quando compactados. Então, quando você tem areia solta, é o sedimento. Quando você tem o arenito, ele já foi compactado e virou uma rocha. O silt solto, quando compactado, vira um siltito. A argila solta, quando compactada, vira um argilito. Então, basicamente, essa classificação aí. Aqui a gente tem o que eu tinha acabado de falar sobre a classificação de Wentworth, que essa é a classificação mais utilizada. Então pega lá desde o cascalho, né, matacão, bloco, calhau, seixo ou grânulo, areia muito grossa, média, areia fina, meia, muito fina, silt grosso, médio, fino, muito fino, até argila. Então essas classificações são em função de milímetros, né, de diâmetro da partícula. Então esse diâmetro em milímetros da partícula é que vai definir, né, em qual categoria, se faz parte do grupo do cascalho, né, da areia, do silt ou da argila, de uma maneira bem geral, né? Algumas características interessantes das rochas sedimentares é a trama. Né? Por que todas essas características aqui são importantes? Porque elas nos dão informações, né, sobre, né, os processos de deposição, a origem do sedimento, a distância percorrida. E isso para a indústria, principalmente a indústria do petróleo, é muito importante. Então a gente entende que a trama, por exemplo, é a orientação dos grãos ou cristais. Como é que eles estão, né, se eles estão organizados segundo uma determinada direção, por exemplo, esses grãos, né? E essa trama ela pode ser uma trama formada durante o período da deposição, então seria uma trama primária, ou poderia ser uma trama secundária, ou seja, resultante de processos de deformação. Né? E esse empacotamento dá uma informação sobre a distribuição dos sedimentos. A forma, o arredondamento e esfericidade são características que também indicam, né, a distância. Né? Então, se você tem mais alongado, mais laminado, mais achatado, mais compacto, né? E o grau de arredondamento, né? Se ele é bem próximo de uma esfera ou ele é muito anguloso, se ele é alongado, né? Se ele é achatado. Então, todas essas informações são importantes, né, para caracterizar os sedimentos, como eu falei, muito importante para a área de petróleo. A esfericidade, quanto mais próxima de uma esfera, você vai ter uma esfericidade alta. Quanto menos esférico for, né, mais baixa essa esfericidade. Isso é importante para identificar, né, distância de transporte, quanto tempo foi transportado. E o grau de seleção é a distribuição granulométrica. Né? Então, quando você tem um sedimento mal selecionado, você tem uma
uma variedade muito grande de tamanhos de partículas, né? Você não tem uma uniformidade. Então, você tem partículas grossas, muito finas, então o exemplo seria esse daqui de cima. Quando você já tem uma moderadamente selecionado, você já observa uma certa regularidade no tamanho, né? E aí quando você pega um bem selecionado, as partículas têm todas praticamente o mesmo tamanho. Então, mal selecionado a moderadamente selecionado a bem selecionado significa essa distribuição do grau da granometria. Se você tem um agente transportador, por exemplo, se você pensar no vento, ele só carrega partículas com um determinado tamanho, ele não consegue carregar tudo. Então, na hora de depositar, ele só deposita, existe um grau de seleção muito grande quando o transporte é eólico. Né, um transporte por um rio, por exemplo, se você pensar num rio, né, dependendo da velocidade da corrente, ou do fluxo, se ele é um fluxo laminar, se é um fluxo mais turbulento, isso vai ter reflexos na distribuição dos sedimentos. Um rio laminar, né, com baixa energia, ele vai transportar partículas pequenas, né, muito pequenas, na forma de silt e argila, e as partículas maiores de areia para cima vão ficar, né, no fundo. Né? Mas como você tem, por exemplo, a nossa região aqui tropical, épocas do ano mais chuvosas e épocas do ano mais seca, você vai ter variações na energia. Consequentemente, você vai ter uma distribuição dos grãos em função dessas variações de disponibilidade de energia. Quando a gente fala nos componentes de um sedimento, a gente basicamente tem 3 componentes aqui, alguns consideram 4. Né? Então você tem desde dos grãos maiores, que a gente chama de arcabouço. Então, no arenito, por exemplo, são a areia, né? O maior grão de areia, no caso de um conglomerado, são os seixos. Né? A matriz seria o material detrítico mais fino. Então, esse material aqui, olhando aqui na nossa imagem, a gente tem esse material mais fino. Esse framework grains aqui é o que a gente chamou de arcabouço. Então, arcabouços são esses grãos maiores, esses grãos principais aqui. Né? Os grãos menores é a matriz. O cimento é o agente químico que penetrante, pode ser um carbonato de cálcio, né? Pode ser um hidróxido de ferro, que vão formar esse cimento. E os poros são os espaços vazios entre eles. Então, né, em função do comportamento desse arcabouço, desse matriz, desse cimento, eu posso ter ou não poros, e os poros são importantes para a indústria de petróleo, para a indústria de gás, para a indústria da água mineral, né, da água subterrânea. Então, tem uma importância fundamental aí. Quando a gente fala sobre, eu tinha falado para vocês, né, por exemplo, você tem um arenito, aqui, vamos dizer que isso aqui seja um arenito com uma porosidade baixa, né, impermeável, porque as partículas maiores acabam, né, ocupando os espaços vazios e dificulta os processos de permeabilidade, né, de ligação, né, de capacidade do fluxo de fluidos por esse sedimento. Aqui você já tem uma média porosidade, ainda é impermeável, ou seja, os líquidos não conseguem, né, ou tem mais dificuldade em fluir por essa rocha, até que quando você tem com alta porosidade, você tem uma capacidade muito grande de fluxo em função desses poros estarem conectados. Os métodos de estudo de rochas sedimentares, basicamente, quando a gente se refere a estudos de campo, é o martelo e a lupa, né, para a gente poder quebrar a rocha, né, pegar uma parte mais fresca, e a peneira geralmente não é muito utilizada no campo, mas dependendo do estudo pode ser levada também para você fazer uma seleção já do tamanho dos tamanhos de grãos predominantes nesse material. No laboratório você tem microscopia óptica, você tem difratometria de raio-x, você tem espectrometria, que são métodos mais modernos de caracterização desse material.
Geralmente as areias elas têm uma porosidade de 25% a 50%, os siltes de 35% a 50% e as argilas de 30% a 60%. Lembrando que a porosidade é o volume, né, é o volume de espaços vazios, né? Então esse volume de espaços vazios é o que determina, né, a porosidade da rocha. Geralmente ela é calculada em função do volume total da rocha. Então é o volume total da rocha dividido pelo volume de poros, né, e aí você obtém a porosidade. Apesar de aparentemente a gente imaginar que, por exemplo, um arenito ele tenha uma porosidade bem elevada, as argilas elas têm porosidades geralmente muito mais altas. Essa porosidade é em função do tamanho muito pequeno das partículas, né, mas ela deixa uma quantidade de espaço. Porém, quando a gente fala em permeabilidade, que é a capacidade de um fluxo fluir por entre um determinado material, quanto menor for o espaço, né, talvez mais difícil seja o processo de permitir a passagem do fluido, né, de ter uma permeabilidade. A porosidade pode ser classificada como primária, quando ela decorre dos processos deposicionais, ou seja, ocorre durante os processos de deposição, ou ela pode ocorrer em função de algum tipo de deformação, uma falha, uma dobra, né, que acabe, né, provocando a formação de uma porosidade, né? Essa propriedade pode ser, por exemplo, intercristalina, quando é entre cristais. Aqui a gente pode intrapartículas. Então são espaços entre as partículas, né? Móldica, acho que a palavra vem de molde, né? Ela é uma porosidade resultante de processo de dissolução cristalina, ou seja, alguns minerais que são, né, dissolvidos por algum tipo de líquido ou qualquer tipo de material que promova uma dissolução de alguns cristais, né? A fenestral, que seria resultante de processo de desidratação ou presença de gases, então a gente tem a fenestral aqui, a móldica aqui, né? A de fratura, né? A de fratura seria quando você tem a rocha e a presença de fraturas, né, acaba gerando, né, uma porosidade, né? Então você tem algumas porosidades aqui resultantes de fraturamento de rocha. Quando essa fratura tem a de cavidade, que também é resultante de dissolução, mas já é uma dissolução maior, e à medida que essa dissolução ela começa, né, a aumentar, ela gera uma porosidade de caverna, que aí já é bem maior, né? Então, se você imaginar, por exemplo, uma região formada por carbonato de cálcio, né, um calcário, alguma coisa assim, né, e a rocha, né, essa rocha ter, né, a passagem de água, por exemplo, água de chuva, né, água de chuva que cai aqui, essa água vai infiltrar. Como essa água, ao passar pela atmosfera, né, ela recebe uma quantidade maior de CO2, ela se torna um pouquinho mais ácida, e ela começa a dissolver, nesse processo de infiltração, ela começa a dissolver esse material, formando, né, espaços vazios aqui, né, e esses espaços vazios, ao serem ampliados, eles podem levar à formação de uma caverna. Tá? A permeabilidade, como eu falei para vocês, é essa capacidade tem de transmitir fluidos, né? Eu costumo sempre usar o exemplo de um filtro daqueles que a gente tinha na casa dos avós da gente, né? Que o filtro ele é de barro, né? O filtro de argila, tá? E essa argila ela tem uma alta porosidade, mas não tem permeabilidade. Então, quando você joga a água aqui, a água entra na argila, mas ela não sai. Então a parede dos filtros sempre fica fresquinha, fica molhadinha, porque a água está ali, mas ela não consegue sair, porque ela fica absorvida nas partículas da argila, né, desse barro endurecido aqui. Porém, aqui, né, o chamado
chamado o filtro, na realidade, né, ele é de um material geralmente carbonático, pode ser um gesso, e a água passa por ele, porque o gesso ele é poroso e permeável, e a água começa, né, a pingar aqui no fundo. Geralmente você tem uma torneirinha aqui, né, e aí você toma água a partir desse dispositivo que a gente quase não vê hoje mais, que são os filtros de barro, os filtros de argila. Então é muito interessante para explicar o conceito de permeabilidade e porosidade. Os dois são altamente porosos, tanto a argila, que forma o recipiente do filtro, como o filtro propriamente dito aqui, que chamava antigamente de vela, né? A vela que é de gesso, né? Os dois são altamente porosos, porém o gesso, além de poroso, ele é permeável, enquanto que a argila é porosa, mas é impermeável. Então a água não sai porque ela é impermeável, e a única passagem dela é pela vela, que vai ser o elemento filtrante, que vai reter, né, as partículas talvez não interessantes para serem passadas, né, de sujeira na água, por exemplo, e a água chega limpa no filtro. Tá? Então, basicamente, isso aí, essa primeira nossa introdução, falando sobre as características gerais, né, de uma rocha, né, de uma rocha, das rochas sedimentares. Então, essa apresentação visava pôr vocês a par desses conceitos, dessas características básicas, para que na próxima aula a gente já entre um pouquinho mais profundo, falando um pouco mais sobre estruturas, sobre as texturas das rochas sedimentares, né, e identificando algumas delas, né, algumas das mais importantes das rochas sedimentares. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima aula. Tá? E bem-vindos novamente ao próximo semestre. Forte abraço.